iniciando o Papo de Graça. É uma alegria a gente estar juntos aqui. Eu, aliás, comecei acho que 3 segundos antes de você estar ouvindo e de cortarem para mim, mas está dito não como erro, mas como naturalidade. Fui avisado de que estava no ar, fui avisado e eu obedeço. Então, que bom que você está aí e nós temos a chance de aqui estarmos. Eu estava comentando ainda há pouco com o meu filho Davi, que está ali dentro, e ele estava dizendo: papai, você tem muito prazer, né, de descer para fazer o programa toda tarde. Eu disse: eu tenho pelos amigos, os irmãos do caminho que se alternam, estando comigo todos os dias, me dá uma grande alegria. Tenho prazer pelo fato de que é uma otimização de vida, de ministério, de graça de Deus compartilhável com outros, sem que isso implique em nenhum tipo de mutilação pessoal, física, emocional, psicológica. Para a gente hoje estar reunidos todas as tardes com um grupo do tamanho do grupo que está vinculado a nós aqui através do site da VMVTV e das dezenas de blogs que reproduzem na telinha essa nossa transmissão, nós teríamos que estar fazendo muito esforço, viajando muito para lá e para cá, isso e aquilo. E Deus deu essa graça extraordinária da gente estar nesse sossego e nessa quietude, estarmos em casa, conversando entre nós, sendo ouvidos e percebidos por gente no Brasil e em muitos outros países, gente às vezes solitária, como nosso amigo irmão lá do Zimbábue, que eu tenho muita curiosidade de saber mais sobre ele, né? E às vezes a pessoa está completamente só. E aí tem essa chance de... Aí fica com a gente. alimentar amizades, proximidades, e interagir, se sentir estimulado, enfim. Minha gratidão a Deus é enorme por essa bênção. E eu estava dizendo a ele: você, meu filho, trabalhou direto comigo num tempo em que todos os minutos do nosso dia nós estávamos atingindo milhões de pessoas. Mas eram milhões assim a quem interessar possa. Ou seja, as pessoas viam, mas nem todo mundo enxergava. As pessoas ouviam, pouca gente escutava. Então hoje nós não temos assim essa exposição aos milhões, mas os milhares que vêm têm que fazer um esforço para chegar até esse ambiente. É como sair de casa, fazer uma viagem, pegar um ônibusinho, tudo virtual, mas o cara tem que ir de um endereço para o outro, tem que acessar, tem que demonstrar o interesse. Pelo menos o mesmo que nós estamos tendo, né, cara? E a grande maioria expressa o melhor interesse, graças a Deus. Com certeza. Embora entre às vezes um aqui, outro ali, assim, tipo, chegando para ver se... enervar os troços, se semeia alguma semente ruim. Mas isso tudo é bobagem, né? Quando você está pregando em alguns lugares, entram os bêbados falantes também, né? De vez em quando alguém fica possesso, enfim, faz parte, né? Tem de tudo. Faz parte. Ou alguém fica lá numa conversa paralela tentando contradizer o que você está falando para uma pessoa ao lado. Enfim, tem gente e tem gente, de modo que faz parte, tudo faz parte. Eu sou extremamente grato a Deus pela chance que ele está dando a gente. E obrigado, Tonho. Que isso, eu que agradeço. Toda semana, todo dia está aí. O Anderson com toda a regularidade que ele consegue estar. Obrigado mesmo. E você em casa pode iniciar fazendo as suas perguntas, evitando fazer delas grandes arrazoados. Questõezinhas simples, qualquer uma, pode ser da sua angústia, da sua depressão, da sua tristeza, ou da sua esperança, ou do seu conflito, ou do seu não entendimento bíblico, de qualquer coisa
que lhe seja útil, que seja importante para você. Por isso, evite ficar fazendo comentários em cima de comentários. Coloque perguntas. Quem colocar perguntas terá sempre mais chance de ser atendido, de ser respondido. Você já conseguiu se conectar aí? Já estou conectado. Com o pessoal? Uhum. Já tem gente perguntando alguma coisa? Sim. Deixa eu só falar uma coisa antes. Claro, tudo que você quiser. Está sendo muito legal. Algumas pessoas têm me encontrado online nas horas que eu estou em casa. E irmãos que eu nem conhecia, passei a conhecer aqui. E está sendo muito bom porque muitas questões corriqueiras, circunstâncias, é uma forma dessas pessoas comunicar com o irmão. Gente que está distante, mas se aproxima, por isso aqui. E Jair Bala, que eu lhe disse ontem, né, que lá de Natal tem recebido uma grande bênção, muitas pessoas têm reportado, e o número, incrível que pareça, eu estou encontrando com muito mais irmãos do que se eu tivesse apenas num lugarzinho físico de 4 paredes. Isso aqui usado para o bem é uma bênção, né, cara? Que maravilha, é verdade mesmo. Hoje de manhã o Habib tinha sugerido que a gente conversasse aqui sobre uma matéria que saiu na revista Veja sobre animais que são tratados no Brasil muito melhor do que seres humanos. Mas ele não poderia vir, ele está impedido esse mês inteiro, ele gostaria que a gente conversasse, não é? E eu vou deixar a matéria em si para a gente poder conversar sobre ela quando ele estiver presente. Eu queria só deixar claro que eu acho que homem é homem, animal é animal, que a gente deve, para fazer bem ao animal, tratar o animal como animal. Animal fica mal quando ele é tratado como gente. Tem gente que faz muito mal aos animais, emprestando humanidade aos animais que os animais não possuem. Um bom animal, bem educado, bem domesticado, é um animal bem domesticado. Não é um animal a quem se tentou realizar um upgrade de humanização nele. Eu entendo que tem uma quantidade enorme de gente carente, que tem dificuldades imensas de relação humana. Aí fica mais fácil se relacionar com um animal que não discute, que não tem contraditórios a apresentar, pelo menos do ponto de vista verbal, né? Com uma atitude, muito até, frequentemente, desobediência, enfrentamento, confrontação e coisas assim. Mas, em geral, o animal reproduz apenas as doenças dos seus donos. E quanto mais o animal vai ficando absolutamente insuportável, é porque ele é tratado com uma humanidade completamente patética pelo seu dono. Eu gosto muito de criar animais que ficam na deles. Por exemplo, aqueles peixinhos ali. Eles não vão ouvir te lamber, né, cara? Não, ninguém me lambe, ninguém me puxa, ninguém me chama cai, não sei o que, tal, ninguém tal. E é uma maravilha, o peixinho, é uma delícia. Desde menino que eu tive sempre uns laguinhos em casa, aprendi a fazer com o papai, a coisa mais fácil que tem é fazer um laguinho desse, é uma besteira. Você se diverte, gasta aí uns R$2.000 em 2 meses, bem devagar. Tem gente que gosta de comprar de pizza. Eu prefiro economizar e fazer uma coisinha que me deleita, me divirto aqui, os jovens, vai fazendo. As crianças brincam, ficam encantadas. Os netinhos pescam e tal, diverte a vista. E eles na dele, eu na minha, cuido da água, cuido da comida, tudo direitinho, tem todo o meu amor, mas ninguém me chama. E os cães que eu tive também eram todos enquadrados. Ele lá, eu aqui, todo respeito, todo carinho, toda a necessidade dele atendida. Agora, eu sou o líder, eu sou o humano, eu falo, ele obedece. Cão desobediente nunca teve espaço na minha vida. Existe para ser bem tratado, respeitado, mas para me respeitar infinitamente mais do que eu respeito a ele. E ele tem que aprender isso. Você manda ele sentar, ele nunca vai mandar se deitar. Os que eu tive foram todos assim. A mais adorável foi a Fanny, na cidade de Manaus,
que eu dava ordens a ela assim com toda a brandura, Fanny, está bom, pode sair, ela saía, ela não entrava em casa sem pedir licença. Fanny, você dava nome aos seus animais, Nós demos, né? essa aí foi o papai que ganhou. Até passarinho seu tem nome. Nós papagaio, amestramos. né? E aí ela ficou uma lady, era uma maravilha, inteligentíssima, nunca deu nenhum trabalho, aí tudo bem. Os passarinhos que eu tenho também, mesma coisa, eles na dele ou na minha, carinho, amor, água, isso tudo que precisa e cuidados. Os papagainhos, você consegue ter uma relação mais íntima. Aí a última, temos uma papagaia ali muito linda e carinhosa, mas já chegou adulta, eu estava fazendo um favor a uma pessoa, a uma família. O dono do papagaio morreu, se suicidou. E aí é uma superstição enorme, não sei se vocês sabiam disso. Tem gente que não aceita animal de casa onde o dono tenha morrido, e muito menos onde tenha se suicidado. Por que, cara? É superstição, é medo de que o fantasma do dono persiga e vá com o animal, de que o animal, em geral, intui e vê. Isso aí é um espiritismo, um zooespiritismo, né, envolvido nisso aí. Aí ninguém queria o pobre do bichinho, aí eu fiquei com pena e falei, olha, pode trazer. Com ações de graça, esse animal já está mais do que santificado e quem o criou foi o meu Senhor, então ele está em casa. Esse é o papagaio. É meu papagaio, está feliz. Mas eu ganhei uma pequenininha e fui criando assim, não tinha pena. A cara de uns dinossauros, uns papagainhos sem pena, não é? Não tinha como Darwin olhar para ali e não ver um dinossauro que evoluiu. Aí um dinossaurinho, aí você vai, leitinho, papinho, bichinho, foi crescendo, foi ficando lindo. Aí quando já estava todo cheio de vitalidade, ele ficou doente, uma doença terrível. E pela primeira vez na vida eu me envolvi com os cuidados médicos de um animal assim com intensidade. Fiquei uns 2 meses levando ele ao médico dia sim, dia não, era remédio 5 vezes ao dia, eu administrava, aqui nesta casa. Aí ela sobreviveu, o nome dela era Polly, uma gracinha. E não podia ficar longe de mim, era Caio, me tira daqui, Caio. E cheia das falas, conversava a beça. De vez em quando ela me dava uns sustos, porque eu estava assim quieto, escrevendo no computador, ela vivia solta, ela ficava bem atrás de mim aqui, e eu não notava, de repente eu via aquela vozinha assim, Caio. Aí eu olhava, tá aquele olho de papagaio carinhoso ali, eu adorava dar uma mordidinha na minha orelha. Aí um dia o Tony estava aqui em casa, a gente foi ali para trás conversar, e ela estava lá, enquanto eu fui levá-la à porta, ela subiu nas buganvílias ali de trás, no abacateiro. Quando eu voltei da porta já estava escuro, e eu vi que ela estava lá em cima, eu dizia, Polly, ela, Caio, desce, Polly. Ah, não, ficou lá. Aí eu falei, aí nós fomos ficando preocupados, quando deu 10 horas da noite eu vi que ela não descia, aí já não me respondia, eu chamei o jovem, ele veio com o Rodrigo, o Ilan, lanternas, procuramos, 5 da manhã eu estava ali de vigília tentando ver se eu a achava, e o que eu suponho é que ou os micos que são abundantes aqui, tem uns 40, 45 que vivem aqui, abundantes e abusados. podem ter visto aquela papagainha linda e indefesa, trucidada bichinha, ou então ela pulou de cima do buganvília, não para dentro de cá, mas para o lado de lá, da rua. Passa gente ali na calçada, podem ter visto aquele bichinho lindo, é normal pegarem e levarem, né? O mais estranho seria se ela tiver migrado para um terreno, 3, 4 casas além de algum vizinho, ficado por lá e a gente não teve a liberdade de sair perscrutando essas coisas, né? Mas aí eu senti 15 dias de muita saudade da bichinha, muita, que ela ficou íntima. E eu passei a entender melhor, porque até então na vida eu nunca tinha tido uma relação de intimidade, como eu disse, os meus bichinhos de hobby são todos muito na deles. Um peixe é um bicho quase de outra dimensão, né? Ele habita um ambiente no qual eu não tenho condição de sobrevida sem equipamento. Se eu mergulhar ali, é outro mundo.
A primeira vez que eu tive essa relação, inclusive com essa intensidade de chamar você pelo nome, de atender, como um papagaio desenvolvido vai tendo, foi com a Polly. E aí eu passei a entender melhor a quantidade enorme de gente solitária. E eu sou nem de longe uma pessoa solitária, né? Eu vivo acossado pelo oposto, por solicitações de outro tipo. Então eu fiquei pensando, se eu que não tenho essa necessidade de contato, nem de conversa, nem de nada disso, que eu vivo com isso saindo pelos poros, pelo simples fato de cuidar dessa bichinha desde que ela não tinha pena, de ensiná-la a falar, de me envolver com ela no médico, para ela sobreviver e tudo mais. Após alguns meses, não chegou nem a um ano, acontece isso com ela e eu sinto toda essa tristeza. O que não se dirá de uma pessoa sem ninguém? E tem muita gente, eu via nos Estados Unidos, quando eu morava lá, aquela quantidade enorme de pessoas sem ninguém mesmo. Gente solitária no mundo. Aí o cão é humanizado pela pessoa como uma necessidade total de ter algum tipo de relação, ainda que não tenha resposta vocal de nenhuma natureza humana, mas que tenha pelo menos um retorno afetivo, mesmo animal, para preencher o coração. E Passa a ter até uma função terapêutica, né? Muitos psicólogos recomendam para crianças e adolescentes que ficam muito isolados. Nesse caso, substituir o ser humano... eu acho que nesse caso aí que eu falei, é uma relação adoecida. Não é adoecida mesmo. Eu tenho muito carinho, compaixão, misericórdia, mas é uma violação de um princípio de saúde mental da Bíblia. Porque a Bíblia faz questão de dizer que Adão tentou encontrar um mecanismo de compensação psicológica nos animais da terra. Uma muleta, né? Mas não lhe foi satisfatório. Não lhe foi. Ele tinha que encontrar osso dos seus ossos, carne da sua carne, dizer eureka, agora sim. Então, a gente se ilude como se ilude com uma droga, com uma fantasia, com um fetiche, com uma boneca de plástico, com uma masturbação, com qualquer outra coisa, com qualquer outro mecanismo de transferência relativa, mas não existe satisfação aí. E aqui no site, por exemplo, eu já atendi muito mais do que agora, mas muitas cartas nos 2, 3 primeiros anos de pessoas que tinham relações sexuais com animais. Porque a carência enorme, a maior parte mulheres. Mas eu encontrei homens tendo relação sexual com animais e me escrevendo. A gente de igrejas evangélicas distintas por aí. E você veja, toda essa coisa de que a igreja é o lugar da comunhão, que te acolhe, que te ampara, que isso, que te abraça, mas o irmãozinho e a irmãzinha transando com o cachorro à noite, porque a comunhão da igreja não abraçou ninguém, né? E nem fraternalmente e nenhuma outra perspectiva. Então, quando eu vejo essas transferências, toda transferência é danosa. Não existe transferência saudável. Criança até transfere para brinquedos. Às vezes. Transferência é evasão da realidade. Não existe saúde mental em nenhuma evasão do real. Não é? Do objeto real do afeto, e não estando presente, ser transmutado para uma simbolização, não é? Um outro objeto que supostamente fica imantado pela nossa carência transformada, não em amor, mas num derrame de necessidade afetiva e de retorno. Então tudo isso é adoecido. Com relação a crianças, eu também acho extremamente relativo. Né? Acho que a psicologia, ela elabora em cima de mitos muito, muito, muito idiotados muitas vezes. Né? Há coisas preciosas, mas há muita
idiotice. Eu estou agora tentando me lembrar uma coisa que eu vi ontem na televisão. Uma recomendação psicológica acerca do palavrão. Não sei se vocês viram no Fantástico. Depois que eu cheguei do caminho, saí para jantar com a família e tal, chegamos aqui, eu vi o Fantástico na Globo News, aquela edição de 1h da manhã. E aí tinha lá uma matéria sobre o fato de que uma determinada universidade inglesa teria descoberto que o grito do palavrão é um recurso do cérebro para aliviar o impacto da dor. Você está brincando? É uma pergunta aqui. O impacto da dor. Deve estar vindo do Fantástico mesmo. Aqui, pesquisa Moisés Marcos. Essa aí mesmo. Pode ajudar. Eu vou falar muito palavrão, então. Não, mas tudo é uma falácia, né? Porque, número um, não é verdade nem do cérebro isso. Quem são os maiores controladores de dor do planeta? Nem sei responder. São os monges tibetanos. Tá. Eles é que conseguem ficar em temperaturas abaixo de 0 com a água por aqui, que nenhum ser humano aguenta, sem dar uma respirada, entrando em alfa, esvaziando a mente, não é gritando palavrão. Já imaginou aquele monte de monge gritando, seu filho, você quer palavra? Não, é um silêncio total e a ciência é medida e não consegue explicar. Mas olha, veja como a ciência é idiota. Os caras não conseguem pensar que os maiores controladores de dor do planeta são os seres do não palavrão. Mesma coisa do faqui deitado nos espetos ali. Isso aí é só solução, é banalização do desafio à virtude, do autocontrole. O que faz você ter controle sobre dor, sobre qualquer outra coisa, não é ventar aquilo, é controlar aquilo, é exercer um pensamento sobre aquilo, é colocar aquilo no seu devido lugar. A dor ou qualquer outra coisa. Até mesmo a alegria que se torna histeria, as felicidades histéricas são tão danosas quanto as dores histéricas. Tem a ver com aplacar uma certa hipersensibilidade também, né? Tem a ver com se chamar para o centro, para um domínio. Então, quando o apóstolo Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele não estava falando da conjunção de letras que formam o palavrão. Ele estava falando da palavra como um fenômeno que vem carregado de uma energia torpe. De uma intenção. De uma intenção torpe, ou de uma raiva, ou de um ódio. O ódio, ele não alivia dor. Ele, de fato, dá uma sensação de vingança contra ela, mas que não durará muito tempo e voltará com uma raiva maior, que se transformará num grito de ódio maior, que dará uma descarga muito rápida de um alívio apenas porque o cérebro transferiu o foco para a raiva. Mas a dor vai voltar. Quem controla a dor não é quem fala palavrão. É quem silencia a mente. É quem põe a dor no seu próprio lugar. É aquele que a localiza e a transcende e dá ordens a ela. E não aquele que diz que está tendo um senhorio sobre ela porque ela o instigou a dar um grito de desespero raivoso. Não existe, não. É a antítese do próprio conceito. Mas vira ciência com uma rapidez enorme. Há muita especulação, né? Na ciência e há muita falta de lógica. São ciências, às vezes, muito tópicas. O cara pegou lá um grupo de inglesezinhos, sem nenhum treinamento sobre controle de mente, nenhum. Praticamente nenhuma pessoa no Ocidente tem treinamento de controle da mente ou de dor. Ocidentais tomam analgésico
não desenvolvem processos mentais. Ocidentais tomam um remédio para dormir, não silenciam a mente. Ocidentais não sabem respirar, ficam profundamente ansiosos, até pela má respiração, nem sabem pelo quê. E aí, bota remédio para desentupir o nariz, ou faz qualquer outra coisa. Esses outros indivíduos que são os mestres dessas ciências não convencionais, quase todos no Oriente, são o oposto e antítese de tudo isto aí. Então eles pegaram uns jovenzinhos de uma universidade lá, todo mundo, um com um piercing na orelha, o outro com a tatuagem não sei o quê, todo mundo dessa geração analgésica, geração do êxtase, geração de não sei o quê, geração da bomba. É o cara que não quer nem ficar forte fazendo ginástica, ele quer inchar. É a mágica, né? É mágica dessa geração aí, está acostumado a liberar as suas raivas, não transformando-as em entendimento, sabedoria, calma, prudência, mas em ódio, soco, raiva, chute na parede. Aí o cara enfia lá a mão no gelo. Aí quem grita palavrão aguenta 40 segundos a mais do que quem não grita. Mas a diferença é só entre um frouxo que não aguenta dor e um frouxo que aguenta 40 segundos mais de dor, porque ganha essa energia pelo grito da raiva, que o distraiu da dor em si. Mas não fez o que os monges tibetanos fazem, que é mergulhar de corpo inteiro e ficar lá 2 horas, com medidores e eletrodos dizendo que a temperatura do corpo deles não altera. Aí nós estamos falando coisa séria, isso aí não, é brincadeira de universidade inglesa, é para consumo no Fantástico, para fazer. E uma psicóloga vem e diz, é muito bom. Aí o pessoal fica achando que palavrão é bobagem. Palavrão não é bobagem. Eu conheço gente que fala palavrão sem que você sinta a energia do palavrão. Em geral são aqueles caras que já nasceram falando palavrão. E que não falam palavrão para agredir ninguém. Eles falam palavrão como interjeição, como gíria. Vira um dialeto à parte, com outro significado. Muitos amigos que para cada 10 palavras, 5 eram palavrões, mas você nem sente. Porque eles não falam palavrão. Quando eles estão com raiva, em geral, eles não falam palavrão. Eles fazem outra coisa. Agora, a maioria das pessoas que fala palavrão, como palavrão, são aqueles indivíduos que foram criados numa cultura, seja ela moral, religiosa, social, étnica, de qualquer natureza, nas quais o palavrão era uma coisa não recomendada ou proibida. Aí quando esses indivíduos, que são, por exemplo, em relação a nós aqui, 99% teve esse histórico, quando esses indivíduos começam a falar palavrão, o palavrão está sempre associado ao proibido, ao não recomendável e, portanto, à pior energia que exista dentro do indivíduo. De modo que o palavrão se casa com a pior energia se casa com o palavrão. Quanto mais palavrão se fale, mais se evoca aquela energia. Quanto mais aquela energia cresce em nós, mais se fala palavrão. Isso uma coisa gera outra, um né? torpor espiritual. A palavra é torpe. E não tem nada a ver com salvação. Né, não tem nada a ver nem com moral, nem com magia de palavra. Tem a ver com o dano psicológico, espiritual, cerebral, com a fixação de sentimentos hostis que vão se tornando marcas constantes e acabam virando circuitos cerebrais. Como se fosse uma necessidade muito grande de transgredir, ofender e agredir. E piora o indivíduo, e ninguém deve esquecer que Jesus disse que nós seremos julgados também por toda palavra frívola que sai da nossa boca. E todas elas. E o palavrão é mais do que uma palavra frívola. Às vezes ele é uma espada perversa. E como Jesus diz em Mateus 5, aquele que se ira contra o seu irmão sem razão e o chama de raca, que era um palavrão da pesada. Era o que? Raca? Raca no aramaico era nada, era aquele nada bosta. Seu nada merda. Era o raca.
não é? Seu nada merda. Worthless, em inglês tem isso, né? Worthless, né? Então Jesus diz, olha, quem chama seu irmão raca, entrou no inferno. Quem desconstruiu o irmão desse modo, a gente fica pensando que as grandes agressões são soco na cara, tapa, paulada. Agressão é palavra. Principalmente dado a um grupo acerca de alguém, né, Caio? E quando você chega um pai que destrói um filho com palavras ferinas e sistemáticas, uma mãe que aniquila a sua criança com a brutalidade de expressões crônicas e verbais, não é? E às vezes um avô que tem uma predileção por um neto e desdenha de um outro até torná-lo um ser com uma autoimagem totalmente arruinada. Nem um caminhão Fenemê passando nele o achataria tanto quanto essas palavras. E a gente fica pensando que isso é brincadeira. E quando elas vêm carregadas do punhal e da adaga, da torpeza, das energias, palavrões, isso ganha um impacto enorme. Eu não sou um moralista, como eu iniciei dizendo que eu tenho alguns amigos, em geral, são os que nasceram falando isso como 2 e 2 são 4. Nunca me ofenderam, não me ofende, eu não sou escandalizável com nada. Quando eu digo essas coisas não é porque se o cara sentar na minha frente e começar a falar um monte de palavrão, ele vai tirar qualquer pedaço de mim. Seja o palavrão dele bom ou mal, eu tenho um escudo, uma leitura, amo-o a si mesmo. Agora, o meu lamento é pelo mal que eu sei que está causando ele. Porque não existe recomendação bíblica que seja capricho moral. No Evangelho não existem mandamentos morais, só existem mandamentos de saúde. A palavra de Deus é saúde, restaura a alma, restaura o corpo, restaura a mente. Quando Paulo diz não se nomeie entre vós gritarias, chocarrices, palavras torpes, não sei o quê, porque essas coisas corrompem toda a mente, não existe possibilidade de conciliar isso com tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não dá. E há coisas que estão no meio disso aí que Paulo está falando que são mais sutis do que um palavrão descarado que todo mundo vai notar. Não estou falando de palavras, estou falando sobretudo das energias que se casam. Muitas piadinhas, muitas arapucas, às vezes a pessoa não fala diretamente para você, mas fala sobre você para o outro, tentando te diminuir, te ridicularizar, te depreciar. Se a palavra frívola não passará sem ser pesada no dia do juízo, e olha que frívolo é frívolo. Boba, né? É a bobagem. Não deixará de ser. Imagina a calúnia, a invenção, a maldadezinha que não desconstrói o outro, só tira um pedaço dele ou só agrega algo que nele não é verdadeiro. Não diz que ele é mau, diz que ele é legal, mas aí e vai. E Tiago diz, a gente vai incendiando carreiras humanas, a gente vai virando homens do fogo, gente que vai queimando possibilidades, potenciais, que vai... Nós vamos virando estelionatários do ser do outro, o que nos coloca numa das piores condições da vida. É falsificar o outro para os sentidos dos demais. Ou às vezes até falsificar o outro para o próprio sentido dele. Quando o outro é frágil, eu consigo mudar o outro num ser que ele não é contra ele próprio. Na mente dele. Na mente dele. E uma pergunta aqui, como não morrer no caso desse, né? Porque as pessoas são fracas, né, cara? Como faz? Porque realmente isso destrói vidas, né? Isso destrói seres humanos. Ora, só destrói, não é? E a gente vê pais fazendo muito mal a filhos, vê muitos irmãos fazendo mal aos seus próprios irmãos. Irmãos têm um poder enorme de fazer mal aos seus próprios irmãos. Esse é um fato bíblico, né?
enquanto a Bíblia é uma narrativa de histórias familiares, a gente vai vendo o pega para capar entre os irmãos, que não é moleza, né? Em todas as casas. Os inimigos do homem, às vezes, são os da sua própria casa. E isso não apenas em momentos escatológicos. A família é sempre um acontecimento escatológico, porque ela é das primeiras e das últimas coisas, né? Ela é do berço e ela é da sepultura. A família sempre testemunha de mundos que nascem e de mundos que acabam. Então é um evento escatológico. E os inimigos do homem são os da sua própria casa. As decisões são todas muito radicais, os ciúmes são muito viscerais, as dores são muito acentuadas, porque tem a ver com quem é que papai gosta mais, mamãe gosta mais, quem ganha mais, quem ganha menos, quem recebe mais. E morre com esses problemas. Né? Jacó e Esaú e todo mundo. Enfim, são essas histórias que a Bíblia conta com toda a crueza, que se transformaram em grandes arquétipos humanos e que não mentem nunca. Não mentem nunca. Quer dizer, nunca Jacó, nenhum Jacó, seja ele Jacó Anderson, Jacó Caio, Jacó Tony, Jacó jovem, Jacó Kenneth, nenhum Jacó, nenhum homem vai conseguir amar tanto a Raquel quanto a Lia. Lá não se diz, Jacó amava mais a Raquel do que a Lia? Que é normal. Não tinha um problema nos olhos, parece, né? Os olhos eram baços, podiam ser verdes. Tesão, paixão e química, meu amigo, rola até entre quem vê muito e uma ceguinha. O negócio não é esse, que o homem não tem poder de servir nem a dois senhores, nem a duas senhoras. Nem a dois nada. Vai amar sempre mais a um e desprezar algum outro. Eucana nunca vai amar do mesmo jeito a Penina e a Ana. Às vezes eu vejo as mulheres se enganando, né? Ou os homens se enganando. Eu amo as duas do mesmo modo, como Maomé. O Alá de Maomé, o Deus de Maomé, disse, olha, vocês podem ter até 4 mulheres, desde que vocês consigam amar as 4 do mesmo jeito, transar com as 4 com a mesma paixão, fazer tudo do mesmo modo. Bom, se era Deus falando mesmo, o que Deus estava dizendo é não tenham 4, só uma, porque vocês não vão conseguir. Como o próprio Maomé não conseguiu. Aí quando ele não conseguiu, Deus falou com ele de novo. Depois que todo mundo só podia ter 4, teve uma revelação meio final no Corão, depois que a viúva dele morreu. Enquanto a viúva que o patrocinava estava viva, ele só tinha uma. Aí quando a bichinha morreu, ele arranjou logo 10 esposas e 3 concubinas, sendo que o tesão dele por judias e cristãs e um pessoal de uma outra seita da linha dos zoroastristas era muito grande. As 3 concubinas eram uma judia, uma cristã e uma outra da linha de Zoroastro, porque não podiam ser mulheres oficiais porque não eram muçulmanas. Mas o desejo de ter uma judiazinha no harém, uma cristãzinha e uma outra lá, concubina, veio o anjo Gabriel e falou com ele, olha, na condição de concubina tu podes tê-las. E tu podes ter tantas mulheres quantas tu queiras, e contigo Alá abriu um precedente. Tu podes ter tuas preferidas, a tua preferida, não precisa dar a mesma assistência a todas. Bem mais suave, né? Para ele. Né? Claro. Porque ninguém consegue servir a 2 senhores, nem a 2 senhoras, nem a nenhuma dessas coisas. E em casa, quando os pais têm predileção muito especial por um dos filhos, eles estão arruinando o filho predileto e fazendo um mal desgraçado aos desprivilegiados pela predileção, pela ausência dela. E mesmo as coisas mais leves, a gente às vezes não pensa, estão gerando impactos e consequências muito grandes. De modo que quem não presta atenção no que diz, em como diz, nas energias que transmite, quem fica brincando de falar coisa séria na gozação,
não é? Que é o que muita gente faz. Tão comum. Deve-se relevar também o que a pessoa fala na hora da raiva, ou não, né, Caio? Hã? Na hora da raiva, às vezes a pessoa fala... Quem recebe, Jesus mandou perdoar 40 vezes 7. vezes Agora, quem faz é que não tem que fazer nenhuma. Não, eu estou dizendo, às Tem vezes a muita pessoa gente na hora que da faz- raiva fala o que... Tem gente tão safada, Fonseca, crente tão safado, que o cara agride o outro 40 vezes 7 e depois ainda põe culpa no outro de não ter perdoado as 490, 70 vezes 7. E ainda transfere a culpa é sua, que devia ser um discípulo, e entender a minha fraqueza, porque eu sou um cara iracundo mesmo, mas você, que é discípulo de Jesus, também tinha que me perdoar. O discípulo tem que perdoar, agora o agressor não tem que dizer que o discípulo tem que perdoá-lo. O agressor tem que se arrepender, pedir perdão e mudar o seu caminho, ponto parágrafo. Não tem que cobrar nada do outro. Cobrar perdão é zombaria. Quem quer perdão se arrepende, não cobra. Então, a doença está instituída de maneira muito sutil. É raro se encontrar uma pessoa que assume responsabilidade, que se enxerga, que diz eu fiz, que assume as coisas, que não transfere. A maioria transfere o tempo todo. E quando erra, aceita que erra, né? Assume que erra, né? Esses ainda são homens e mulheres. Até porque muita gente não leva tão a sério o discipulado, as implicações do discipulado de Jesus, para você mesmo ser uma autocrítica, não, assim como eu cobro do outro, ou que eu tenho expectativa de que o outro siga Jesus, por que eu não sigo e tenho minha vida transformada naquilo que é minha família? Antigamente era só a brincadeira, que era o tapume da covardia ou da grossura, que não queriam se expressar como tais, e que inventava uma chacota para falar uma verdade no meio da ambiguidade, ou fazer uma agressão ao outro. Se o outro reclamasse, o cara esfregava a mão no ombro. Que é isso, rapaz? Está nervoso, está tenso, estou de brincadeira com você. Você não viu que eu falei rindo? Você acha que é isso que eu penso de você? E aí esse safadinho covarde se retira, mas a semente está plantada lá. Vai ficar. Porque o indivíduo sente a energia, não é a máscara. A energia é semeada. Não é? E se é uma semente má, pode dar um fruto muito ruim no coração deste, tanto quanto dará no coração de quem semeou. As pessoas precisam saber que toda vez que a gente joga uma semente para lá, a gente aumenta aquela como fruto ruim dentro da gente. Aí você só vai piorando lá de cá, o retorno que você tem daquilo é horrível, aí a reação piora, enfim, tudo nasce de loucura e palavras têm um poder avassalador. As guerras do mundo são todas elas, Tiago diz, nascem dos nossos caprichos, dos prazeres da carne, dos surtos, da vaidade, tanto faz ser a guerra que faz o maridinho inseguro querer agredir a mulher porque ele acha que ela se tornou superior a ele no salário, ou se é o surto de Alexandre o Grande dizendo serei maior do que meu pai, provarei que eu sou filho de fato da minha mãe como uma divindade, não como meu pai. Aí vai querer conquistar o mundo inteiro, mas tanto faz. É a mesma carne em operação, o mesmo surto, é a mesma doencinha, a mesma vaidade, é a mesma coisinha. As guerras militam na carne. O cara fica pensando que o premier lá, líder do Partido Comunista da Coreia do Norte, tem reflexões supracósmicas para ser doido como ele é. Não, o surto é pequenininho, é do tamanho da loucura do padeiro. A diferença é que ele tem o aparato que ele tem na mão e os meios que eles têm na mão. Então, as pequenas guerras e as guerras mundiais são todas elas acionadas por vaidades do mesmo tamanho, apenas com consequências imensuráveis daí em diante. A raiz é a mesma, né? É a raiz. Assim como a raiz é a mesma
em qualquer outro nível. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tanto faz ser pouco dinheiro ou ser muito dinheiro. Se é um dinheirinho que se rouba na bolsa da mãe ou se são milhões e bilhões de dólares no sistema econômico mundial. É sempre o mesmo, a raiz é aquela. A gente é que tenta fazer diferença nas proporções, mas a semente é da mesma natureza, da mesma qualidade, dando espaço ela se torna a mesma coisa. E assim é. E as pessoas parece que não enxergam que é simples assim, tanto quanto é dramático assim. E aí? Temos 9 perguntas distintas. E às vezes às vezes as pessoas estão fazendo perguntas de acordo com aquilo que você está falando, mas só que ou já foi respondido ontem ou anteontem, e se for dando atenção, não atende às outras 9 que estão aqui. Então vamos começar com as perguntas escritas. Anderson. Ambiente corporativo parece ser antítese da graça. Somente os melhores são promovidos. Como a graça se estabelece nesse meio? Como lidar com improdutivos e impontuais? Bom, o impontual e o improdutivo a gente lida como o Evangelho manda lidar, né? O Evangelho manda lidar. Continua. O dono de uma vinha vem e diz assim, essa árvore está aqui ocupando esse espaço há 2 anos e não dá fruto. Arranca, planta uma que seja mais frutuosa. Aí o gerente disse, não senhor, deixa eu cuidar dela mais 1 ano para ver se ela dá certo. Aí ele confia no gerente. Aí o gerente põe adubo, cuida, se dentro de mais 1 ano ela der fruto, ela fica, se ela não der, ela sai. Né? E na empresa é assim, até na Bíblia na empresa é assim. O patrão do credor, do mordomo infiel, daquele espertalhão lá de Lucas 16, né? Então, do administrador infiel. O indivíduo... Ensina a gente a adquirir riquezas com... Das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando essas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, até ali o dono do negócio, quando chega e vê que o cara que tinha dado um prejuízo a ele, mas na última hora tinha sido esperto o suficiente para diminuir o prejuízo, recebeu até um elogio, foi mandado embora. Mas elogiadamente embora, porque podia ter sido pior. Mas não deixou de perder o emprego. O que as pessoas precisam ver é que o ladrão que morria ao lado de Jesus na cruz e que se arrependeu, morreu na cruz. Foi para o paraíso, mas morreu na cruz. Ou seja, na graça, que é uma coisa que se estabelece entre Deus e o homem, mas não na IBM, a justa consequência das suas atitudes. Pois é, porque a graça se estabelece entre Deus e o homem por meio da cruz, não da IBM, não da Brasil Telecom. Não da Vale do Rio Doce. Não da Vale, não da Rede Globo. Elas não são mediadoras entre Deus e os homens, elas nunca propuseram graça, misericórdia. O contrato que as pessoas têm com ela é de produtividade. Inclusive, produz, fica, não produz, não fica. É simples assim. Trabalhar como se fosse a Cristo, né? Assim que disse a Timóteo, né? Paulo. Isso é para quem está trabalhando. Agora, o dono da empresa não pode dizer, olha, eu vou aplicar aqui o critério da graça. Vou justificar todos os atrasados, vou dobrar o salário de todos os que transgrediram muito na empresa, porque onde abundou a transgressão, superabundou o salário, o bônus. Não pode, ele vai criar superfaturou. Muito engraçado isso. Então o ladrão da cruz, que se arrependeu, morreu. Morreu por quê? Porque em relação às leis da produtividade humana, da cidadania, ele era um infrator quanto mais. E ele só foi para o paraíso porque reconheceu isso. Porque quem não reconheceu e ficou cobrando, desce da cruz e tira nós também, não sei o que e tal, aquele outro se danou. Então o que as pessoas precisam saber
é que o mercado de trabalho não é um lugar de graça, é lugar de trabalho. E não é de graça, você Então, está vendendo e sendo recebido. no trabalho não existe graça, como diz Paulo em Romanos. Porque se você trabalha o mês inteiro e no final do mês ganha um salário, Paulo pergunta, isso foi graça ou foi o que era devido? A graça, Paulo diz, é para aquele que não fez nada o mês inteiro e no final do mês recebeu, pelo que não fez. Isso aí é o que acontece mediante a fé entre o homem e Deus, por misericórdia de Deus. Mas não é política empresarial que o reino de Deus acha que seja transferível para este mundo. Por isso é que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E entre vós não é assim. Como é entre os governadores, os empresários da terra, e sei lá. Entre vocês, que são meu povo, não é assim. Agora, o mundo é assim. E em relação ao mundo ser assim, Pai, eu peço que tu não os tires do mundo, que eles aprendam a lidar com isso, que tu os livres do mal. E Paulo diz em 1 Coríntios 5, 6, especialmente já aí dos 5, 6 para frente, que se o indivíduo for adotar como critério não se relacionar no mundo com pessoas que não têm nenhuma visão de graça, de pessoas que se relacionam em contratos que são olho por olho, dente por dente, pão, pão, queijo, queijo, se o indivíduo quiser outro critério, é melhor ele sair do mundo. Porque no mundo não será assim. E Paulo chama o cara para real. E diz, olha, você vai ter que lidar com contradições no mundo. Vai ter que fazer negócio com idólatra, com incrédulo, com beberrão, com maldizente, com um monte de coisas. No mundo é assim. Você não deve fazer isso com alguém que, dizendo-se irmão, for idólatra, maldizente, entorpecido, falsificador, com esse nem se sente para comer. Dizendo-se irmão. Irmão, agora, os de fora, ele diz, com que direito eu vou julgar o mundo? Os de fora. É porque senão é aceitar a safadeza evangélica dentro da sua circunstância, fazer negócio com o irmão que você sabe que o cara é safado. Mas porque irmão tem que ser com ele. Respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, do nosso querido, foi Anderson, né? Então, o que eu diria é o seguinte, Anderson, a lei do mercado é a lei da sobrevivência dos mais aptos. Não existe nenhuma graça nisso aí, não. Jesus disse que o príncipe desse mundo é o diabo. A gente vive e trabalha neste mundo que tem esse príncipe, tem essa política, carregando no coração o reino de Deus, que é a antítese disso, como prática nossa em relação ao próximo. Mas não como um romance nosso de expectativa de que a empresa vai adotar essa política. Nem o ambiente governamental e nem o sistema favoreceriam a implantação disso. Não daria nem para ela se adequar à relação com o próprio Estado se ela praticar isso. Nem a CLT permite a ela fazer isso. Nem o sindicato, nem ninguém. Então, quem entra sabe as regras. O mundo não é o reino de Deus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O mundo tem seu modus operandi. As premissas são outras. Lá eu sou sal e luz, eu sou um sobrevivente da graça contra a hostilidade do mundo. E esse é o chamado. Quem tiver expectativas diferentes está totalmente iludido acerca do que o mundo seja. E eu paro aqui. Itamar, por que os líderes espirituais pregam sobre perdão, mas não perdoam? Não sei. Não é? Você está se referindo a alguém, né? Algumas pessoas. Algumas pessoas. Ou quem sabe até um sistema, não, né? Eu não sei nem hoje em dia quem é que prega sobre perdão, quem são esses líderes. Eu só vejo os líderes espirituais pregarem sobre ódio mesmo, vingança, controle, domínio, cabeça contra cauda, superiores contra inferiores, palavras de ordem, autoridade, prosperidade, saquear o poder, inferno. saquear o inferno. Então eu não sei nem de quem ele está falando, até esse pessoal chamado líder que eu ouço por aí, perdão ninguém prega mais não. Não pregam não. Eles esperam ser perdoados sempre por todas as safadezas feitas.
Agora, pregar perdão não perdoa, e perdoar muito menos. Muito menos. Agora, não sei a quem ele está fazendo referência. Ele está falando outro aqui a lado, igreja evangélica toda. então não precisa falar desses líderes, não. A minha pergunta a você, meu mano, é: você tem perdoado? Tem perdoado os seus devedores, assim como o Pai perdoa as suas dívidas? Porque é só isso que é importante. Quem perdoa, quem não perdoa, quem diz que perdoa, mas não perdoa, quem discursa sobre perdão e não perdoa nada, é um problema de outros. Aí ele pergunta aqui, mas onde ir então? Hã? Aonde ir então? Não, aonde ir, porque o milagre está dentro dele, não está em geografia nenhuma fora dele. É outro vício da religião, parece que existe um lugar de perdão. Eu vou para a Praça do Perdão. Como lá em Manaus tem a Praça dos Remédios, a Praça da Saudade, a Praça do Perdão. Para onde eu vou? O reino de Deus está dentro de você, meu filho. Perdão, você é o milagre, você é a catedral, você é o universo, você é o templo, você é o santuário. Você é o cara, rapaz. Se não começar em você, não tem aonde ir. Agora, se começar em você, as pessoas vão começar a chegar a você. Quem perdoa e quem pratica o Evangelho se torna um chafariz irradiador de água viva. Foi o que Jesus disse. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então não é aonde ir, é deixar vazar, é se encher disso. Porque onde há água numa terra sedenta, todos os sedentos correm para junto. Mas é que o vício da religião faz a pessoa ficar querendo saber onde é o endereço. O endereço sou eu. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Há 5 anos atrás eu não estava aqui. Você estava aqui há 5 anos atrás, não estava? Tinha muita coisa acontecendo nessa cidade. Mas não estava acontecendo o que está acontecendo agora. Eu pedi concessões, reuni alguém, perguntei onde era o lugar, quis saber quem eram os ajudantes, os auxiliares, pedi termo de compromisso, quem assinava alguma coisa. Não, eu sou o lugar. Tem gente que chega aqui para mim dizendo: escuta, o senhor não vai abrir uma outra fábrica de esperança? Falei: não, bastou aquela. Foram 7 anos de bons exemplos, lindos e maravilhosos. Mostrou para um monte de gente que é possível ajudar milhares de pessoas com quase nada. Aí, mas o senhor não quer fazer uma aqui em Brasília? Não, eu não. Aqui em Brasília eu decidi que eu sou a fabriqueta de esperança. Aonde eu puder ir tocando, gerando esperança, eu vou gerando. Mas não tem geografia, não tem escritório, não tem nada. Porque aquela fábrica de esperança lá foi gerada pela esperança que Deus botou no meu coração. Então o motor será sempre o coração de quem crê. De cada um, né? De cada um. E cada lar pode ser uma pequenina fábrica de que esperança. o diabo, eu quero dizer que isso é obra do diabo mesmo. Dentro da Porque é nossa do diabo. Foi inventar essa história de aonde é o lugar. Quando Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, o lugar é aqui. Pai, vem o teu reino, é para cá, é aqui. Eu sou sal, eu sou luz. Se eu sou contagioso. Se eu sou, as portas do inferno não prevalecem contra mim, eu sou igreja. Então a pergunta não é aonde ir, é ser. Porque se eu for, o mundo começa a se organizar à minha volta. Amém. É assim que é. Sempre foi assim, sempre será assim. Aí fica o pessoal querendo saber aonde é. Mestre, aonde assistes? Aí Jesus diz: vem ver, anda comigo e você vai saber. Então, o lugar, a resposta continua sendo a mesma. Ande comigo e você vai saber. É a mesma pergunta da samaritana do poço, né? Vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão aqui, ali, além. Você é a catedral, você é o templo, é Deus em você. Manuel, pelo amor de Deus, chegou. Então não é mais o lugar sou eu, Emmanuel em mim. Pai, o que eu quero, disse Jesus, é que seja assim. Eu neles, e tu em mim, e eles em nós. Esse é o negócio inteiro.
Eu neles e tu em mim, e eles em nós. Inacreditável, assim, é só quando a gente experimenta a coisa bem lá na simplicidade mesmo, cara, bem simples mesmo, é que a gente vê o poder que ela tem. Olha, só para responder a ele, Alegria, porque essa pergunta, onde é o lugar, é muito importante. Então fala aí daquele irmãozinho do Bala, que você me contou ontem ou anteontem, sábado. Sei. O que está acontecendo com ele? Ele também não tem nenhum lugar, não tem ninguém, não tem coisa nenhuma. O que está acontecendo... Nem tem, talvez, dons de oratória, nem carisma necessário para reunir muita gente, mas ele é o cara. Ele tem algo dentro dele. Ele ficou vidrado, fixado pela graça, pela verdade. Ele, se não me engano, desde 1986. Ele fazia um curso seminário de teologia lá e ele passou a levar o que você pregava, porque ele tinha como rico, para pregar para os irmãos. Ele pegava aquilo, estudava, a mensagem entrava no coração dele, ele chegava e pregava. E os líderes começaram a brigar com ele por causa disso, porque a mensagem vinha de você, apesar da igreja estar recebendo uma grande bênção. E começaram a zombar dele, a judiar dele, e a chamar ele de Caio Fábio Filho, algo assim, com um tom de repulsa, de sorte que ele não coube naquele lugar. Vamos chamando de caiólatra. É o preferido desse. Aí não coube naquele lugar, não teve condições, não tinha para onde ir, não sabia para onde ir. Aí há pouco tempo mas eu lembro ele pensando, né, ele dizendo para mim, mas eu lembro do meu irmão Caio. Aí resolveu digitar www.caiofab.com para ver o que ia dar e saiu, descobriu o seu site. E começou a se alimentar novamente, a ver isso, entrou em contato conosco há pouco tempo, viu com o Chico sobre como fazer para poder ter uma estação do caminho lá. E eu conversando com ele, eu comecei a pensar, a coisa mais boba que tem é esse problema de lugar, porque hoje em dia basta ter algo assim, colocar lá, quem estiver na sala ouve o que você está pregando, o que não só você, o que o Evangelho está dizendo. Coloca lá e não precisa mais de lugar, basta ter isso aqui. Se não tiver, tem MSN. Não tem mais como não ter isso aqui, né? Tá muito fácil. Então ele tem feito isso. Inclusive as nossas conversas também pessoais pelo MSN, ele pega, imprime e lê para os irmãos. Olha aqui que eu estou recebendo, olha aqui que eu estou recebendo. Ele fez do que poderia parecer uma coisa extremamente complexa e complicada, algo muito simples. Mas não foi só ele, porque praticamente todas as estações do Caminho da Graça começam assim. Quase todas as iniciativas, que são grupos menores que virarão estações, começam assim. E as pessoas só precisam saber que é simples assim. É fácil assim. Hoje em dia, a maior facilidade é você pegar isso aqui, plugar numa tela maior, convidar 15, 20 amigos em casa, servir um lanchezinho e dizer, olha, nós vamos assistir aqui uma coisa que tem me feito bem. O caminho do discípulo, é o meu conselho, comecem por aí. O caminho do discípulo. Eu estou dando esse conselho para todo mundo, comecem por aí. Aí vai, abre, reúne os amigos, a palavra vai entrando. O indivíduo não precisa ser um grande orador, não precisa nada, a palavra está lá posta. Depois ele esclarece dúvidas, ele abraça com ternura, as coisas vão criando um vínculo. Quando ele vê, tem algo formado. Interessante porque parece haver uma certa síndrome de orquídea, e as pessoas passam a se perceber extremamente frágeis, carentes, incapazes para tudo, né? Se não tiver dentro de um acondicionamento, uma estufa, uma estrutura, alguma coisa já muito bem elaborada, organizada, se sente incapaz. E o chamado de Jesus é meio que para você ser um cacto no deserto, resistente, desde que a raiz vai penetrando, até achar os lençóis freáticos lá embaixo, e essa água viva vai fazer milagres, maravilhas, vai atrair. A igreja, ela quer ser uma estufa, não é? Sem jardineiro. ela bota você ali, ela só serve de estufa como prisão. Cuidado mesmo não tem. Mas sem jardineiro, a estufa vira sauna. Mas fica lá, aquela coisa abafadona e o povo aí desesperado, mas de lá também não sai.
daquele negócio, né? Eu puxei para cá, mas está aqui. Obrigado, pai. Nós temos mais 15 ou 20 minutos. Só, Vamos lá, né? Rosane, não a minha, pergunta: sinto que você vê com os olhos de Jesus Cristo. Como eu faço para ser assim? Bom, eu quero ver com os olhos de Jesus. Eu jamais direi a ela que eu vejo com os olhos de Jesus, porque o meu olhar é tão turvo, é tão imparte, é tão limitado, é tão precipitado, por vezes é tão míope, outras vezes o meu astigmatismo é tão horroroso. Sofro de todas as doenças da visão espiritual. Também, né? E, então, como eu não vejo, eu peço misericórdia a Deus para amar. Porque quem não pode dizer eu vejo e eu não posso dizer eu vejo, preciso pelo menos me mover com os cuidados do amor, né? Porque o amor é o único olhar salvador que um cego pode ter. Se ele tatear com amor, ele acha caminhos de vida. Mas em não vendo como eu não vejo, a minha melhor visão do outro é relativa. Assim como a minha mais profunda autopercepção é relativa. Por isso eu não posso julgar. Nem é você mesmo. Né? A mim eu devo. Mas se é relativo, A mim eu está devo. sob a graça, mas né? na minha relatividade, não, é a saúde da graça que o homem jamais deixe de se julgar. Julgue-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. É bênção para mim. Não tem que julgar o outro. Mas a mim, no dia que eu deixar de me julgar, eu estou perdido. Eu preciso me julgar. Mas não se condenar. Não, em mim não tem essa neurose. Eu já está tudo pago, mas nem é porque está tudo pago que eu não tenho medo de me enxergar, de me escrutinar todinho, de me chamar as falas e dizer seu viado, se for preciso. Então, acabou. Não tem essa história mais. Então, não estou condenado justamente por isso, estou cara a cara comigo para me tratar na verdade, para me esmurrar na verdade, para me quebrar na verdade, para dizer fique em pé e vira homem, Caio. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém mais fará por mim. E essa consciência eu sempre tive. Ninguém do lado de fora vai me fazer virar um homem. Só eu mesmo, em conluio e casamento com o Espírito de Deus em mim, posso me tornar um homem. Então, eu quisera e peço a Deus que tenha, que cresça em olhar, que seja cada vez mais um olhar que interprete a vida a partir da mente de Cristo. Porque se a minha mente for conseguindo se moldar pela mente do Senhor Jesus, o meu olhar vai ser sempre bom. E se o meu olhar for sempre bom, todo o meu ser espiritual será completamente luminoso. Então, batalha espiritual é uma questão de olhar. É isso que os crentes não souberam até hoje. O foco. Não, é porque o que gera o corpo espiritual luminoso? O olhar. Se o teu olhar for bom, Todo o teu corpo será. se ele for mau, Trevas. ficará em trevas. Então, o que é o poder na batalha espiritual, senão um compromisso do coração com a bondade? Isso vai gerar o olhar iluminado, que vai produzir o ser luminoso, insuportável. O crente fica pensando que é uma mandinga que ele faça, que é uma abracadabra que vai dar esse poder a ele. Não. É que você tem que descobrir qual o nome específico de cada demônio e potestade para direcionar elas uma palavra de ordem, entra numa outra. Aí chega lá o homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Não fala nada e tudo que é diabo sai correndo. Aleluia. Porque chegou o ser luminoso, com um olhar luminoso, com um coração de amor, com compaixão por todos os processos. E sem transformar a guerra com o diabo numa briga pessoal. Como Judas recomenda. Judas o apóstolo.
disse: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca de Moisés, não julgou como usurpação proferir contra ele juízo infamatório, antes disse: que o Senhor te repreenda, Satanás. O anjo Gabriel resolveu não falar palavrão para o diabo, resolveu não proferir juízo infamatório, resolveu não mandar o diabo para lugar nenhum, só disse: que o Senhor cuide de ti, Satanás. Agora sai daqui. Ora, se anjos são assim, eu não quero ter um espírito diferente. E lá em Judas ele estava falando daqueles que com arrogância e ousadia saíam julgando todo mundo, interpretando todo mundo. E aí ele diz: olha, cuidado, porque até o arcanjo Miguel fez diferente. Por que vocês estão fazendo desse modo? Então, que o Senhor melhore o meu olhar. De vez em quando eu ainda me assusto com ele. E aí peço a ele que passe aquele colírio de graça que ele prometeu aos laudicenses arrependidos. E se andar em amor e negando a si mesmo, né, Caio? Aos laudicenses arrependidos, venham a mim. Todos nós precisamos, né? Purifique desse colírio, dessa dessa... com um verdadeiro colírio, que é amor sempre. Aquele cotonete santo para tirar. Tem que abrir a audição, né? Tem que desentupir muita coisa, às vezes até uma boa diarreia, né? Porque o encontro com Jesus também é uma diarreia. É uma limpeza. É uma diarreia, literalmente. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos torna diarreicos. É aquele constrangimento visceral que dá na diarreia. Que desarranja. Né? Desarranjo. Quando Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo: o amor de Cristo, quando bate, é diarreico. A compulsão é: ou você vai, ou você vai. E na diarreia. Na hora que bate, meu irmão. Eu tenho um colega que parou um trem de 160 vagões no meio do nada porque a coisa ficou feia. Por isso que os antigos usavam a palavra certa: desculpe que eu estou sob urgente constrangimento. Aí eu ia para o banheiro. Que é um constrangimento mesmo, viu? Eu já tive coisas assim já que me deixou muito abalado. Eu já vi coisas assim que são do arco da velha. Encontrar com esse amor de Deus deixa a gente realmente, né? Você estava mais elevado que eu, pensei que você estava falando em meio da diarreia. Estou falando do amor. A gente fica, rapaz, a gente fica, graças a Deus. Ali a situação mais difícil foi uma noiva que soltou tudo na minha frente no altar. Deu para contornar, de nervosa, coitada, deu para contornar aquilo ali sem ninguém ver. E o cheiro? Todo mundo sentiu? Ela e o noivo, né? Bom, a não ser que você assuma a culpa, a gente fui eu. Não, mas ela foi quase desmaiando, eu segurei a bichinha, ela foi ficando verde. Tadinho. Aí eu expliquei nada, né? Claro. Expliquei nada, meus amados irmãos. Ela passou A noiva não está passando bem, eu sinto que ela provavelmente teve alguma alteração orgânica. E eu acho que a sabedoria manda que eu a leve aqui atrás. E a levei lá atrás, já correu mãe, aquele pessoal. E eu falei: ó, cuidem dela o tempo que for preciso. Se quiserem voltar para fazer, a gente volta até o fim, senão a gente faz depois. Isso aqui não é problema. A mulher é mais importante do que essa cerimônia toda. A vida toda. Mas ela ainda voltou. Pálida, e eu terminei assim em 2 tempos. Igual o padre com pressa em casa mal assombrada. Tchau. Deixa a bichinha sair rápido para ela se cuidar, né? Tá certo. Bom, gente boa, chegamos aqui praticamente. Ficou algumas perguntas para trás, né? Dá para responder em 5 minutos? Por exemplo, Paulo, o que é confessar os vossos pecados uns aos outros? E eu continuo assim, sem correr nenhum risco, claro. Tem uma pergunta muito interessante da Dayer: à luz do Evangelho, o que é justo, capitalismo ou socialismo? Nenhum dos dois, né? À luz do Evangelho, o Evangelho serpenteia sobre cada uma dessas coisas. Existem
liberdades no capitalismo que são princípios do Evangelho, e existem solidariedades do socialismo que são princípios do Evangelho. Só que as liberdades do capitalismo não são praticadas como princípios do Evangelho porque são praticadas com uma motivação anti-Evangelho. E as solidariedades do socialismo também são praticadas sem as motivações do Evangelho porque são despotismos e tiranias de solidariedade. Então, quando Jesus disse o meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo o que ele estava dizendo. Sério? Pronto. O sistema é outro. Não, e o reino de Deus encontra serpenteamentos. A linha do reino vai aqui reta. As ideologias aqui, ora serpenteiam sobre a linha do reino, e na maior parte das vezes não. Flertam, Quando ela né? encontra esse ponto de interseção, eu encontro um ponto de contato para ser co-beligerante, como dizia o Francis Schaeffer, usando essa expressão, foi cunhada por ele, ser co-beligerante com aquele ponto de interseção. O problema é que o pessoal acha que é possível seguir o Evangelho e seguir uma ideologia política. Só que a ideologia política faz assim sobre a linha do Evangelho. Intercede Aqui e ali. Aí o cara entra nisso e deixou de seguir o Evangelho. Está seguindo o partido que parte. Eu nunca consegui nem de brincar com isso. O meu negócio é o Evangelho. Aonde a ideologia faz o seu ponto de interseção, eu afirmo aquele valor como algo importante, seja qual for a ideologia. Mas dizendo que é só por causa do ponto de interseção com o Evangelho, não por causa da ideologia. Qual é a outra pergunta? Confessar uns aos outros. Confessar uns aos outros os vossos pecados. É uma coisa que a gente deve fazer quando existe um outro que não seja um cretino, safado, sem vergonha, fofoqueiro e tudo mais. Então, como essas criaturas estão cada vez mais raras, cuidado. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Você faça isso quando você encontrar gente séria e boa de Deus e que não dependa de você e você não dependa da pessoa. Relações de dependência em geral não geram bons ouvidos. Tudo que envolve sentimentos meio passionais, intensos demais, não produzem a médio e longo prazo bons ouvintes do coração. Porque as coisas vão virando pessoais, passionais, enciumadas, juízos vão surgindo, julgamentos. Então, deveria ser uma coisa simples como ter um irmão e ter a coragem de abrir o coração com ele. Mas com uma imaturidade graça, é saudabilíssimo fazer assim. Desde que seja igualmente saudável antes ter encontrado uma pessoa capaz de ouvir assim, e de tratar assim, e de guardar assim, e de respeitar assim o outro para sempre. E manter-se calado, né? É claro, porque do contrário, confessar pecados na igreja é ir contando para o seu companheiro de oração as coisas que você acha que ficarão com ele, que ele contará para o seu próprio companheiro de oração, orando por você. E o companheiro de oração dele contará para os seus companheiros de oração, todo mundo piedosamente orando por você, até que a fofoca toda esteja contada e você seja o único otário que não sabe que é objeto de intercessões tão perversas. Até que a torcida do Flamengo esteja... Até que a torcida do Flamengo esteja a seu favor, rogando ao Pai por ti. Ou então fazendo macumba contra ti. Não é? Tem uma pergunta. É para ser praticado desde que você encontre alguém com quem praticar nessa ilha semideserta chamada igreja. Não sei se isso aqui pode até virar um tema. Como ensinar as crianças no Evangelho? E a gente ia precisar de muita coisa, mas vai lá no site, tem um monte de livros meus lá sobre isso, em download, né? Mas é um tema extensibilíssimo e para o qual não há receita. Como ensinar no Evangelho? Receita única, no Evangelho.
E o que você acha do Henri Cristo? Marcos, eu acho uma figura cômica. Me diverte. Me diverte demais, É o eu adoro cômico ele. da televisão Eu brasileira. adoro ele, morro de rir dele. Quando é eu muito vejo o engraçado. Henri Cristo aí em qualquer programa, eu paro para ver, porque é diversão na certa ou o seu dinheiro de volta. Pois é, Quando ele começa a falar das culminâncias do reino, meu pai. ele é um Henri Sobel. O pessoal se esqueceu e pegou no pé. Eu fiquei com dó Ele dele, é um Henri tadinho. Sobel hippie, surtado em parte. Porque a malandragem É dele total, é você vê na cara dele, extraordinariamente você grande. vê Ele é um que- grande gozador. Muito, muito É legal. um gozador de primeira. Aquela figura. Eu acompanho esse cara desde a década de 70. Ele começou em Curitiba, mas logo depois dele ter começado em Curitiba, aí por 75 mais ou menos, ele passou um tempão em Manaus. Uma praça lá acampado, ele e aquelas concubinas, as eunucas dele, eu sei lá o que é aquilo ali, as sacerdotisas. As castradas. É. E eu tive alguns E só tem encontros. mulherão, não tem mulher feia lá, ele não deixa nós. Ele- Esse Mocré, ele vai dando jeito. É, de- ele vai botando para um convento bem distante dele, né? Então, e aí ele, interessante é que ele chegou junto com outro cara, sério, parecido com ele, mas não tinha nada a ver com ele. Era um desses exóticos cristãos radicais que romperam com todo o sistema e que provavelmente tenha sido alguém egresso do movimento hippie que teve uma conversão muito forte. E ele já era um homem aí dos seus 50 anos e tinha 3 filhas, naquele estilo de Atos, filhas de Filipe, filhas virgens que profetizavam. Ele usava uma barba branca, um cabelo branco, precocemente branco, as filhas muito louras, a esposa dele uma senhora assim com carinha de santa. E ficava o Henri numa praça, fazendo o quê? o Henri, E ele, não? fazendo uma bagunça do lado de cá, e esses outros em silêncio, numa outra praça do outro lado, sem falar nada, de joelhos com a cara no chão. Eu nunca os vi pregar. Eram americanos, 74, 75, lá em Manaus, ao lado do Teatro Amazonas. Eles chegavam lá, se ajoelhavam de manhã cedo, botavam a cara no chão e oravam. Quando alguém levantava para descansar a perna, outros continuavam de joelhos e se alternavam em grupos ali, a família inteira orando o dia inteiro. Aquilo me impressionou profundamente. Gente que andava com o Henri. Não tinha nada a ver. tá. Era o Era Henri de um outra- lado, Aham, com isso. gabelão, com o mesmo estereótipo, fazendo palhaçada. E pregando as loucuras dele. E essa família. Calada de americanos com cara daqueles hippies. Você como nunca se- quis chegar perto deles? Ah, eu fui lá algumas vezes, eles só sorriam. Sorriam e diziam, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Coisa, Aí, que mistério. eles ficaram lá, não sei, 1 mês ou 2 de joelhos intercedendo. Que estranho. E não tinham nenhuma obrigação de gritar na praça, de falar coisa alguma. Chorar. Só orar. Vestiam uns roupões, pareciam uns anjos que tinham descido do céu. Que mistérios são esses, né? E Interessante. ficaram lá de joelhos um tempão orando. E se te impressionaram é porque você viu algo de Deus. Não, eu ali. senti... Olha, uma pessoa que tem a coragem de ficar 1 ou 2 meses sem dizer uma palavra, sem vender um peixe, sem puxar uma brasa para sua sardinha, sem dizer seu nome, sem coisa alguma, que você pergunta, ele só diz, Deus te abençoe. A nossa oração é para que o Senhor Jesus abençoe este lugar, essa cidade, este país. E não diz nada, gera uma impressão poderosa dentro de você. Porque é um cara que está para além da necessidade de explicar qualquer coisa. Ele crê tanto em Deus que ele não precisa te avisar o que ele está confabulando com o Senhor, nem o que ele espera. São mentes à antiga, são criaturas salvas do demônio do marketing. São pessoas do secreto mesmo de Deus, livres dessas influências perniciosas e da necessidade de terem um ministério que fale de si mesmo.
E que se defenda. Né? Ou que se explique. Ou que ofereça um folder e diga, ore por mim. E ajude o nosso ministério, que a vida é tão difícil. E nós temos esse chamado de orar e não dizer nada. Que coisa, hein? O poder que eles teriam para ter arregimentado um monte de silenciosos, não dizendo nada e orando com eles, era enorme. Bastava eles falarem, fazerem alguma propaganda. Porque eles eram impressionantes. E eu era recém-convertido e eu vi o impacto que eles causavam nos hippies da cidade. Manaus era uma capital de hippies naquele tempo, por causa do ayahuasca, dos cogumelos alucinógenos e da fartura de maconha que se plantava lá e se colhia em abundância. Naquele tempo eles nem prensavam, nem apertavam, nem tratavam, não ia para o mel, não tinha nada do que depois os traficantes aprenderam a fazer, né? E in natura. Era in natura. Então era riparada, adorada, aquele negócio lá. E eu vi muitos hippies impressionados com aquela família. As meninas bonitas, umas virgens lindas, né? E todas vestidas de branco, pareciam seres apocalípticos, de joelhos ali orando sem dizer nada. Deve ter perturbado muita gente, não cai. A cidade Polícia não falava não foi lá, outra viu? coisa. Ah, é? É. Olha só. E frequentemente você chegava lá, meia-noite eles estavam lá, de joelhos. E um ia ao banheiro, outro não sei o que, era uma coisa assim, ininterrupta. Comiam ali e se alimentavam. Eu nunca vi nada igual. Seres que chegaram do nada. Gente da ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem história, sem propaganda, sem coisa alguma. Botaram a cara no chão e oraram mais de um mês. E foram embora, como chegaram, desapareceram. Sem genealogia. Sem nada, sem dizer, não se esqueçam de nós. Ou não se esqueça da nossa igreja. É. O nome dela é tal, fica na rua tal, o endereço está aqui, ó. Eles foram para outro lugar da terra, não sei onde. Gente querida, nós chegamos ao final, já me deram ali o limite do tempo que esgotou-se, né? E amanhã nós vamos estar de volta, eu espero que você divulgue o Papo de Graça, que você convide muita gente, que você faça aumentar essa rede de participantes, tá bom? E amanhã nós vamos estar de volta. A minha oração é que o Senhor Jesus abençoe a todo mundo e ilumine a todos e dê entendimento do Evangelho a cada um de nós. Em nome de Jesus. Tchau, gente. E obrigado. Tchau.